Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é em História. E hoje nós vamos estudar sobre os hábitos alimentares do presente e do passado. Crianças, será que o modo como nos alimentamos hoje está correto? E como será que era no passado? Como será que os nossos avós se alimentavam? Quais os alimentos preferidos deles? O que eles mais comiam? Será que eles se alimentavam dos mesmos alimentos que nós nos alimentamos hoje? Será, crianças? Qual é o seu alimento preferido? E você, se alimenta deste alimento todos os dias? Todos os dias você come o seu alimento preferido? Você já pensou quais são seus alimentos preferidos? Se você pudesse escolher a sua alimentação, o que você escolheria para comer todos os dias? Então, crianças, por que nós nos alimentamos? Por que será, hein, crianças? A alimentação é fundamental para a nossa saúde, pois é através da alimentação que nós vamos ganhando resistência, vamos ficar saciados e o nosso organismo vai ter energia, isso mesmo, vai ter energia para que possamos nos movimentar, caminhar e realizar todas as nossas atividades. Crianças, eu perguntei no início quais eram seus alimentos favoritos. Eu vou falar para vocês quais são os meus alimentos favoritos. Eu amo muito comer frutas, legumes, verduras. Mas, crianças, eu também gosto de outras coisas. Eu também gosto de sanduíche, de chocolate, de sorvete, gosto de pipoca. Mas será, crianças, que nós podemos nos alimentar todo momento somente do que nós gostamos? Não, nós precisamos nos alimentar com alimentos que venham a favorecer o nosso organismo, isso mesmo, que venham nos sustentar. Mas, crianças, vamos então investigar um pouquinho como era a alimentação no passado. Como será que o povo do passado, como os nossos avós, se alimentavam? Alguém já parou para pensar sobre quais alimentos eles comiam? Muito bem. Você sabia que no passado as pessoas elas se alimentavam principalmente de alimentos naturais, alimentos que eles eram consumidos, esses alimentos que eram consumidos pelo povo no passado, ele vinha principalmente de animais que são criados nas próprias fazendas ou em sítios, em colônias. E esses animais, eles tinham um crescimento normal. Como assim, professor, o crescimento normal? Os animais, eles cresciam e se desenvolviam no seu tempo certo. Hoje em dia, crianças, os alimentos, as indústrias alimentícias, trabalham com outro tipo de ferramentas que vai fazer com que os animais eles possam aumentar de tamanho, se desenvolver bem mais rápido. E tudo isso vai causando o quê? Tudo isso causa um desequilíbrio. As pessoas do passado eram bem mais resistentes, afinal, os alimentos eram todos naturais. Os animais cresciam ali, iam crescendo nas fazendas, nos sítios, e eles, com o passar do tempo, iam consumindo aquele animal. Hoje em dia, como eu acabei de falar para vocês, as indústrias acabam antecipando um pouco esse crescimento dos animais. E com tudo isso, acaba acarretando alguns, certo? Acaba colocando fazendo que os animais acabem crescendo mais rápido e prejudicando, além do seu próprio crescimento, alguns nutrientes para o nosso corpo. Agora, crianças, vamos falar um pouquinho sobre como era a gordura, como era que as pessoas do passado utilizavam a gordura, utilizavam óleo para fazer cozimentos, frituras. Era utilizado principalmente a banha de porco. Aqui nesta imagem nós podemos observar
nesse potinho, que é banha de porco. Então, essa gordura era utilizada principalmente para as frituras. E essa gordura era retirada de onde? Era retirada do porco, isso mesmo, aquele porco que cresceu lá na fazenda, no sítio, se desenvolveu. No tempo certo, era retirado, além da carne, era retirada a banha, tudo era aproveitado. Mas será que hoje em dia ainda é assim? Será que no nosso presente ainda ocorre dessa mesma forma? Não, crianças, hoje é totalmente diferente. Hoje é muito mais fácil você ir até o supermercado e comprar, por exemplo, o óleo, a gordura para as frituras. Isso mesmo, certo? O óleo de soja que nós encontramos no supermercado, o óleo industrializado. Ele passa o quê? Ele passa pelo processamento até chegar à nossa mesa. Então, se a gente pensar um pouquinho, as pessoas do passado, elas tinham uma vida totalmente diferente. E por essa maneira deles se alimentarem, principalmente de tudo natural, a saúde deles também era maior que a nossa. Por exemplo, o leite era retirado da vaca, aquela vaca que cresceu e quando chegou a época certa, era retirado o leite vinha para a mesa fresquinha. Hoje em dia não, hoje em dia nós vamos ao supermercado e compramos o quê? O leite enlatado, leite já embalado, certo? Um leite que já passou por um processo de industrialização, passou por processos químicos até chegar à nossa mesa. Vamos falar um pouquinho de doces? Quem gosta de doces? Eu amo doce, eu gosto muito. Mas será, crianças, alguém sabe o que essa imagem representa? Esta imagem representa o açúcar mascavo. Sim, eu até trouxe aqui para vocês observarem o açúcar mascavo. Mas o que é o açúcar mascavo? É um tipo de açúcar que é retirado da cana e com ele é feito, esse açúcar mascavo, ele é natural, ele não passa por processos químicos. Claro que tem alguns que até passam por processos químicos, mas ele é bem mais natural do que o açúcar cristal que nós utilizamos no nosso dia a dia para adocicar as nossas receitas. E no passado, crianças, era utilizado o açúcar mascavo. Isso mesmo, para adoçar o café, para colocar nos preparativos de bolo ou em outros preparativos de comidas que era necessário utilizar o açúcar. Ou então eles utilizavam o mel, tudo natural. O açúcar cristal, que é esse que nós utilizamos na nossa casa, o açúcar refinado, na época passada ele já existia, mas ele existia e tinha um alto custo. Então ele era reservado, as pessoas guardavam para quando chegasse uma visita em sua casa e elas prepararem aquele delicioso café com o açúcar cristal. Hoje é natural nós utilizarmos somente o açúcar industrializado. Vamos ao supermercado e compramos, é bem mais prático, não é? Mas será, crianças, que o açúcar que nós utilizamos, levando em consideração o açúcar mascavo, qual será que é mais propício para a nossa saúde? O açúcar mascavo, isso mesmo. Vamos falar um pouquinho dos vegetais. Assim como no passado, eles criavam seus próprios animais, eles também plantavam seus próprios alimentos. Sim, os vegetais, as verduras, as frutas eram sempre fresquinhas, sem agrotóxico. Ele era utilizado à base de suas ervas para preparar os alimentos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os legumes, até mesmo as frutas, elas também são utilizadas alguns processos químicos, como alguns agrotóxicos, que vai impedir ali que a fruta, ela pegue esse agrotóxico vai fazer com que algumas pragas não cheguem até o alimento, mas em compensação, todo esse agrotóxico vai ficar armazenado naqueles vegetais, naquelas frutas, e nós vamos acabar ingerindo.
certo? Levando em consideração o povo do passado que não utilizava agrotóxico, eles tinham as suas frutas bem mais fresquinhas, bem mais saudáveis. Uma coisa interessante também, crianças, na época passada não existia o fogão a gás como nós utilizamos hoje, certo? O fogão que era utilizado no passado era o fogão a lenha. Alguém já viu algum fogão a lenha? Já teve a oportunidade de conhecer, de visualizar esse fogão a lenha? Muito bem. No passado era no fogão a lenha que as comidas eram preparadas. Não existia ainda o fogão a gás. Somente com o passar do tempo que foi chegando os fogões, certo? O fogão a gás. E então facilitou o quê? A vida das pessoas. Sim, porque era bem mais fácil, é bem mais fácil preparar os alimentos no fogão a gás do que no fogão a lenha. Como o próprio nome já diz, o que vai manter a chama acesa são as lenhas, ou seja, madeiras, tronco de árvore. Assim, era preparado os alimentos no fogão a lenha. Mas hoje em dia, com a nossa correria, certo? A correria do dia a dia, os nossos afazeres, tudo isso está influenciado o quê? Na nossa vivência, certo? Influencia também um pouco na nossa alimentação. Afinal, não temos tanto tempo assim para preparar os nossos próprios alimentos, para plantar, para colher e levar à nossa mesa, certo? Então, fica mais fácil ir no supermercado e comprar. Mas lembram que nós estamos investigando um pouquinho como era essa alimentação do passado. Então, nós já sabemos que no passado as pessoas acabavam se alimentando com produtos naturais. Sim, eles próprios criavam seus animais, retiravam a carne, seja ele do boi, do peixe, da galinha. E tudo isso, crianças, influenciava o quê? Tudo isso influenciava na alimentação, no nosso crescimento, na nossa saúde. Sim. E também, crianças, no passado, o que ocorria? Alguém lembra? A gordura utilizada, o óleo era o quê? Era utilizada a banha do porco, sim. Para fazer frituras, cozinhar alguns alimentos, era utilizado a banha de porco. E também era retirado ainda do animal, além da carne, também o leite, certo? Leite de vaca, leite de cabra. Hoje em dia, a nossa alimentação mudou muito em relação à do passado, vocês concordam? Muito bem. Crianças, vocês lembram qual era o tipo de açúcar que era utilizado no passado? Era um açúcar cristal, esse que nós utilizamos no nosso dia a dia? Não, era o açúcar mascavo, que é retirado direto da cana, sim. Muito bem, crianças, hoje nós aprendemos um pouquinho da alimentação do passado e do presente. Crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!